As margens do Lago Superior, em Michigan, abrigam as pedras Upperlight brilhantes, um fenômeno natural de rochas de cienito ricas em minerais de sodalita fluorescente. Essas pedras brilham sob a luz ultravioleta, proporcionando belos desenhos por dentro e por fora. Quando as pedras foram encontradas pela primeira vez, não conseguiram identificá-las com qualquer tipo já existente. Embora tenham sido obtidas principalmente do Lago Superior, a história de origem as leva para milhões de anos atrás. Elas se formaram a partir de espessas áreas da crosta continental do Canadá, e então seguiram lentamente as camadas de gelo continentais junto com as geleiras há alguns milhares de anos. Os fenômenos naturais ocorrem de muitas formas. E a única coisa que a humanidade tem a fazer é admirar sua fascinante qualidade e beleza. A busca pelo fim do arco-íris é uma oportunidade de encontrar um pote de ouro escondido. Essa é uma lenda antiga, do tempo em que os vikings enterravam seu ouro na Irlanda. Os filósofos e estudiosos tinham uma compreensão racional de como os arco-íris se formavam. Os arco-íris são uma ilusão de ótica, resultado da refração e reflexão da luz. Essa combinação acontece graças à propagação da luz branca através das gotas de água em vários ângulos, dispersando a luz branca em uma distribuição contínua de cores. Todo arco-íris que você testemunha é duplo, embora a segunda faixa nem sempre seja visível, pois mais luz branca escapa, espalhando-se mais. A luz escapa para cima, ao contrário do arco primário, que é para baixo. Algumas culturas acreditam que a aurora boreal foi criada por um grande panda vermelho correndo pelos céus, enquanto outras acham que foi pelas plumas de grandes baleias. Muitas culturas do norte tinham certeza de que era um sinal de que notícias positivas estavam a caminho. Tudo isso ainda é intrigante, mas apenas de uma forma mais científica do que mítica. Grandes tempestades solares causadas pelo Sol a 149.668.992 quilômetros de distância enviam ondas de partículas solares carregadas para o espaço em todas as direções. Quando a Terra cruza o caminho com uma dessas ondas, o campo magnético e a atmosfera respondem. À medida que as partículas carregadas do Sol atingem os átomos na atmosfera da Terra, os elétrons se movem para um estado de energia mais alto. Então, à medida que voltam a uma forma de energia mais baixa, liberam fótons de luz, criando as auroras nos polos norte e sul. Os vulcões são uma exibição emocionante da Mãe Natureza. Eles se formam quando rochas derretidas quentes, cinzas e gases escapam por uma abertura na superfície da Terra. A rocha derretida e as cinzas se solidificam à medida que esfriam, criando o bico do vulcão quando ele entra em erupção, empurrando mais cinzas para o céu. Os fenômenos naturais de um vulcão com a combinação de raios são um espetáculo completamente diferente. Quando um vulcão expele nuvens de cinzas densas perto do solo, faz com que as partículas se esfreguem, criando eletricidade estática, o que resulta em relâmpagos acima dele. À medida que as nuvens de cinzas sobem em direção à estratosfera, as partículas de gelo podem criar grandes relâmpagos. Essa combinação é semelhante a como uma nuvem de trovoada produz relâmpagos. As tempestades normalmente se formam no final da tarde, quando o Sol aqueceu a Terra e a atmosfera o suficiente para o ambiente certo. O ar quente e úmido sobe em direção ao ar frio, causando condensação e enviando gotas de água resfriada para a atmosfera, onde ele se aquece e sobe novamente. É provável que uma tempestade de supercélulas se transforme em um tornado. Isso acontece quando o ar quente sobe pelo ar mais frio, causando uma corrente ascendente e gira com ventos rápidos soprando em diferentes direções. À medida que mais ar quente é aspirado e a rotação aumenta, o ar frio na corrente de jato, com ventos fortes na atmosfera, fornece mais energia para se alimentar. O ar úmido forma uma nuvem afunilada que cresce, descendo até o solo e gerando um tornado. Os Estados Unidos têm o maior número de tornados do mundo, cerca de 1.200 por ano. Eles também são alguns dos mais destrutivos e são muito maiores em tamanho do que em outros lugares. São especialmente terríveis no chamado Tornado Alley, com ar seco de nível médio vindo das montanhas rochosas, junto com ar frio se aproximando da metade norte do continente. A civilização desaparecida de Atlântida tem sido um mito popular fantasiado pela ficção científica e por outras crenças. Muitos locais foram especulados como sua verdadeira localização.
Um de seus muitos supostos locais foi o olho azul do Saara, ou a estrutura de Richat. Embora seja uma ideia interessante, essa formação geológica se desenvolveu ao longo de milhões de anos. A atividade vulcânica inicialmente levantou toda a paisagem ao redor do olho e, com o tempo, erodiu e desmoronou sobre si mesma. Por fim, ela formou camadas de rochas semelhantes a cebolas, além do grande olho, que pode ser visto quando sobrevoado. É uma visão maravilhosa, mas não há nada sólido para afirmar que os atlantes realmente viveram lá. Existem vários locais ao redor do mundo com lagos cor-de-rosa. Essa cor única é um produto de quantidade certa de luz solar e calor em um corpo de água com grande concentração de sal. Apenas micróbios específicos podem suportar tais condições extremas. Eles produzem e coletam carotenoides. Os carotenoides são uma classe de produtos químicos vegetais encontrados nas células da vegetação e eles ajudam a absorver a luz solar. À medida que os micróbios auxiliam na criação das algas cor-de-rosa, as artêmias que se alimentam das algas também ficam cor-de-rosa, assim como as penas dos flamingos, que se alimentam de camarões e algas. Por décadas, o mistério das rochas deslizantes no deserto deixou as pessoas perplexas. Algumas rochas tão pesadas quanto um humano se moveram de alguma forma pela areia, deixando um longo rastro atrás delas. No entanto, quando observadas, as rochas estavam completamente imóveis, até que uma tecnologia avançada foi usada para monitorar seus movimentos. Descobriu-se que não era uma pegadinha elaborada e as pedras não tinham vontade própria. Durante o inverno, o derretimento dos painéis de gelo permite que as pedras se movam em todas as direções com a ajuda de ventos fracos. As rochas podem viajar até 5 metros por minuto. O caranguejo da ilha Christmas faz parte de um fenômeno incrível que acontece uma vez por ano. Seu período de migração é determinado pelas fases da lua e pelas primeiras chuvas entre outubro e fevereiro, embora a data precisa não possa ser prevista. Uma vez impelidos, os caranguejos saem de suas casas na floresta e migram em enormes hordas em direção ao mar. Um mar de milhões de caranguejos vermelhos é observado enquanto eles fazem sua jornada pela ilha, criando bloqueios nas estradas em direção ao oceano. Lá, eles colocam seus ovos e depois fazem sua caminhada de volta, retornando à floresta até o próximo ano. Os círculos nas plantações são uma farsa popular em terra, mas debaixo d'água eles ocorrem naturalmente, sem a intenção de enganar as pessoas. Os baiacus machos passam de 7 a 9 dias contínuos fazendo desenhos intrincados em areias finas, esperando que uma fêmea se aproxime e inspecione suas obras de arte. Infelizmente, os desenhos complicados não são mantidos quando o propósito é cumprido. Eles logo desaparecem depois de ser feitos, tornando raras suas descobertas por humanos. Dá para imaginar a reação do primeiro mergulhador ao se deparar com esses desenhos estranhos. Os desertos não são os lugares mais propícios para o crescimento de flores, mas eles compartilham uma rosa semelhante que cresce em cada um deles em todo o mundo. A rosa do deserto não cresce biologicamente, mas é formada por aglomerados de cristais feitos de gesso ou barita. Esses cristais formam uma série circular de placas planas, que dão à rocha uma forma semelhante a uma pétala de rosa. A textura e os tamanhos podem variar dependendo do deserto e do tipo de areia disponível no ambiente ao redor. A bioluminescência, que é a produção e a emissão de luz por um organismo vivo, é um fenômeno que muitas espécies na Terra compartilham. As algas criam um brilho etéreo no oceano durante a noite. Esses minúsculos organismos marinhos brilham com o movimento suave das ondas, comumente notados nas margens das praias. A luz é ativada a partir do movimento. Em grupos grandes, se parece com as estrelas, brilhando aos milhões. Os animais que têm a capacidade de iluminação a utilizam de diferentes maneiras dentro de seus ambientes únicos. A água-viva, flutuando ameaçadoramente nas profundezas, emite um brilho como um aviso para possíveis predadores. Pequenas bactérias, visíveis apenas ao microscópio, usam sua luz como forma de comunicação. Peixes do fundo do mar, como o peixe pescador, usam uma luz no topo de sua cabeça como isca para imitar peixes menores e atraí-los para si. Os vagalumes brilham à noite para atrair parceiros em potencial, e os besouros de clique emitem uma luz laranja ao serem perturbados, usando-a como mecanismo de defesa.